Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha tarde de estudos. Hoje eu preciso desacumular algumas matérias da faculdade que acabaram acumulando nos últimos dias porque eu tive bastante coisa de trabalho pra fazer. E aí a faculdade acabou ficando um pouco de lado. Mas hoje eu tirei a tarde pra colocar tudo em dia e vocês vão me acompanhar. Acabei de fazer um cafezinho aqui e vou começar fazendo uma lista das coisas que eu preciso fazer hoje. Esse to-do list é o mesmo do último study vlog, que eu ainda não completei, como vocês podem ver. E aí hoje eu tenho que adicionar mais algumas coisas aqui. E é isso, vocês vão acompanhar aí como vão ser os meus estudos de hoje. Se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E é isso, agora vamos começar os estudos de hoje. Separei aqui os materiais que eu vou usar pra estudar, peguei aqui o meu caderno de sala, porque eu preciso dar uma olhada nas minhas anotações de uma das matérias, que é da matéria de pesquisa que eu tenho na faculdade, e hoje eu preciso começar a pesquisa sobre o tema que eu vou falar no meu artigo desse semestre. Então aqui estão todas as minhas anotações com os requisitos desse tema, o que precisa ter e tal. Então eu vou dar uma olhada nesse aqui pra eu ir lendo o conteúdo e ver se o tema que eu escolhi é realmente o que eu vou querer falar, porque agora dia 30 eu tenho que entregar a primeira parte do trabalho com o tema e tudo. Então eu vou fazer isso, mas antes de chegar nessa parte eu vou começar estudando outra coisa. Mas antes disso eu preciso fazer essa leitura que eu anotei aqui, que é para um trabalho que vai começar as apresentações hoje. Começa hoje, mas eu não tô com tanta pressa porque é um trabalho tranquilo de fazer. Eu preciso ler um capítulo de um livro e fazer um resumo. E são 4 dias de apresentação e o professor não escolhe uma ordem definida, ele vai indo pela chamada e quem quiser apresentar, apresenta, quem não quiser deixa para outro dia, então é bem tranquilo. Mas eu já quero pelo menos fazer a leitura e um breve resumo do conteúdo que eu vou falar nesse trabalho hoje, nem que eu termine ele outro dia. E é por aí que eu vou começar os meus estudos hoje. Eu pretendi aproveitar para desacumular algumas matérias, como eu falei pra vocês, né? Só que acabou que os trabalhos tomaram mais do meu tempo do que eu imaginei. Eu achei que eu ia demorar menos. Só que como tava fluindo muito bem o meu estudo ali para eu escrever no trabalho, minha escrita estava muito boa nesse dia, eu decidi aproveitar isso e escrever o máximo possível. E quando eu comecei a cansar, que eu vi que já não tava rendendo tanto, eu fiz uma pausa, fui pro outro trabalho, né, que é o meu outro trabalho de pesquisa que eu preciso fazer pro artigo. E aí eu só parei quando já tava na hora de eu parar mesmo pra ir me arrumar pra ir pra faculdade. E isso é uma coisa que eu falo pra vocês. A gente tem que entender os nossos limites e respeitar eles. Foi por isso que eu parei de usar o método Pomodoro, por exemplo, porque eu ficava ansiosa com aquele relógio ali tocando e, além disso, eu não respeitava o meu próprio tempo de foco. Eu parava quando o Pomodoro acabava e depois, quando eu voltava, eu já não conseguia mais manter o foco tão bem quanto estava antes, sabe? Ou eu deixava de fazer a pausa quando eu via que eu já não estava mais rendendo, porque ainda não chegou o momento da pausa no Pomodoro. Então eu não gosto muito desse método por conta disso. Eu gosto de eu mesma entender os meus limites e ver, tá, eu consigo ainda continuar aqui focado, meu estudo tá rendendo, então eu vou continuar aqui. E entender também os momentos em que, tá, agora eu preciso fazer uma pausa porque eu não tô rendendo mais, mas sem chegar à exaustão, sabe? Entender que agora é o momento de fazer uma pausa. E também tem aquela questão, né, de não fazer uma pausa muito longa pra gente não se dispersar totalmente do que a gente tá fazendo. Porque às vezes, se tu começa uma outra tarefa, se tu fica imerso em outra tarefa durante a pausa, tu acaba deixando de lado todo o teu foco que tu tava nos estudos e depois é bem mais difícil tu voltar. Então, se tu faz a pausa e vai fazer alguma outra coisa, é mais difícil depois voltar pro ponto em que tu tinha parado. Então, quando tu for fazer a pausa, sei lá, vai tomar uma água, faz uma caminhada, olha pro horizonte, descansa a vista, pra depois tu voltar pros estudos, não te dispersa com alguma outra tarefa.
Vou atualizar vocês aqui do andamento do meu estudo. Primeira coisa que eu fiz foi escolher o capítulo do livro que eu ia falar. Aí eu dei uma lida nele assim meio por cima, entendendo os principais pontos. Aí eu imprimi ele e agora eu tô grifando as partes que eu quero falar no meu trabalho. Porque esse trabalho ele tem que ser breve. E eu abri a janela e agora vocês estão vendo todo o barulho da rua, mas enfim. E aí eu tenho que fazer um resumo desse capítulo. Então eu tô destacando aqui, enquanto eu leio, eu vou destacando as principais partes e vou adicionando aqui no meu trabalho. Depois que eu ler tudo que tá aqui, dessa forma, escrevendo, grifando, vendo os principais pontos que eu quero colocar no que eu vou falar, depois que tiver pronto, aí sim eu vou dar uma olhada no meu texto, ver o que eu preciso melhorar, o que eu tiro, o que eu deixo, enfim. Aí eu vou fazer uma revisão geral, assim, desse texto. E por enquanto assim eu vou indo. Eu preferi imprimir porque eu já tava ficando com a visão muito cansada, porque eu tô trabalhando muito no computador ultimamente, então pra diminuir um pouco o uso da tela eu resolvi imprimir, que daí eu leio por aqui e aí eu só digito ali. E esse trabalho eu não quero nem terminar ele hoje, eu já falei com vocês. Quando eu tenho tempo pra fazer um trabalho, eu gosto de primeiro fazer um rascunho, depois revisar esse rascunho, ver o que eu posso melhorar, ver o que eu posso acrescentar nele. E aí eu vou fazendo revisões até o dia que eu for apresentar. Nesse meio tempo eu vou estudando conteúdo enquanto eu faço essas revisões. Eu vou melhorando o meu texto, vou deixando ele mais completo ou vou deixando ele mais objetivo, depende de qual é o meu objetivo com esse trabalho mesmo. Então eu gosto bastante de fazer isso. E é assim que eu vou fazer esse trabalho também. Ele é bem mais simples, bem mais fácil de fazer. Como eu falei pra vocês, a gente pode apresentar no dia que a gente quiser. Então, hoje, no segundo período, vai ser só apresentação. Então, eu vou voltar pra casa e aí, semana que vem, eu já pretendo apresentar esse trabalho. Porque, pra variar, eu deixei ele pra última hora, mas tudo bem. Então, hoje eu quero só começar o trabalho mesmo. Não vou nem me cobrar pra concluir ele hoje. E também quando eu já vou ficando um pouco mais cansada, eu troco a matéria, eu vou estudar outra coisa, porque senão o meu rendimento cai, a qualidade do que eu tô escrevendo cai, então eu não me forço a continuar escrevendo. Ultimamente eu tenho me organizado bastante no Notion, porque eu já comentei no vídeo aquele do planejamento que o meu planner não é muito completo, né? Então eu tô gostando bastante de me organizar no Notion e eu tô começando a organizar as coisas da faculdade no Notion também. Eu tenho um template e logo eu vou adicionar nesse pack com os templates o template para organização na faculdade. Vou deixar o link dos templates aqui na descrição do vídeo. É um kit com 2 de organização financeira e planejamento no geral. E logo eu vou adicionar o planejamento para a faculdade também. Então vou deixar o link aqui para quem se interessar. Esqueci de colocar o computador para carregar. E ele desligou enquanto eu digitava. Espero que tenha salvado o que eu escrevi, pelo menos. Li metade do material, já escrevi mais ou menos metade do meu texto. E agora eu vou começar as anotações do meu outro trabalho, que é o trabalho de pesquisa, né, que a gente tem que fazer um artigo. Eu não vou começar o artigo ainda. Primeiro a gente tem que entregar o tema, a justificativa e o problema, se eu não me engano. Então, antes de escrever essa parte para entregar, que eu tenho que entregar agora na sexta-feira, eu vou ler o material e aí eu vou fazer as anotações sobre o tema para me basear para escrever então as coisas que eu preciso enviar. O artigo desse semestre é sobre os conteúdos que nós estamos estudando em penal, então a gente tem que escolher um dos assuntos para falar. E eu a princípio vou falar sobre... Vou colocar escrito na tela para vocês entenderem, porque eu acho que eu não posso falar essa palavra aqui. Mas a princípio esse vai ser o conteúdo do meu trabalho. E eu vou começar a ler o capítulo que fala sobre isso do material de penal que eu mandei encadernar. E, gente, você não tem noção do tamanho que ficou aquela apostila. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o material. E acreditem, eu vou estudar tudo isso em penal esse semestre. Talvez vocês lembrem da apostila do semestre passado, né? Que inclusive vocês sempre me perguntavam de qual livro que era. E esse daqui é o livro desse semestre, ó. E aí eu fiz essa capa bonitinha aqui pra ficar organizado.
no meu arquivo de materiais. E aí é nesse livro aqui que tá o conteúdo que eu vou estudar pra fazer o meu artigo desse semestre. Então eu vou começar a revisar esse conteúdo e vou ir fazendo anotações ali no computador pra eu ir vendo as principais partes, os principais pontos, pra ter uma ideia do que eu vou me basear pra fazer o trabalho. E pra quem ainda não me conhece, chegou aqui no canal por este vídeo, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Mariana, eu tenho 19 anos e eu tô no 4º semestre da Faculdade de Direito. Queria aproveitar esse vídeo aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre as matérias que eu estou tendo nesse semestre. Tem algumas matérias que eu já tinha, tipo Direito Civil, que é uma matéria que eu tenho desde o começo da faculdade. E esse semestre eu tô tendo Direito Processual Civil, que eu tava um pouco apavorada, porque eu não sou lá muito boa no civil, sabe? E aí processual já é mais difícil. A professora disse que provavelmente é a matéria mais difícil que a gente tem na graduação, então assim, tava um pouco preocupada, mas eu tô prestando bastante atenção nas aulas, tô estudando bastante e tá sendo tranquilo até agora. Estou tendo também Direito Internacional, Público e Privado. Eu tava bem ansiosa pra ter esse conteúdo, porque eu tenho bastante interesse, então tá sendo bem legal. Estou tendo Direito Penal, que eu já tenho desde o 2º semestre, e semestre passado foi bem puxado, mas esse parece que vai ser um pouco mais light, então tô mais tranquila, e eu gosto bastante de Direito Penal, é minha matéria preferida. E, por fim, tô tendo aquela matéria de pesquisa, né, que eu faço o artigo, que eu tenho desde o começo da faculdade, que eu já comentei aqui com você. Vou finalizar os meus estudos de hoje por aqui, porque agora já são 5h08 e eu vou tomar banho pra me ajeitar pra ir pra faculdade.